Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós faremos o comparativo das três lanternas da Trustfire que eles enviaram para nós. Então vamos deixar aí na tela para vocês. Estes são os três modelos de lanterna que a Trustfire enviou para a gente, que eles estão lançando essas lanternas e eles pediram para que a gente fizesse review para divulgar as lanternas. Então eu não sei se vocês já viram, mas nós já fizemos reviews individuais de cada uma dessas três lanternas para que vocês se situem, né? Essa pretinha é a mais forte de todas, que é a T15R, de coloração preta, né? Eu pedi para eles enviarem cada uma numa cor diferente, para que a gente conseguisse diferenciar de uma forma melhor. A do meio é a L2 Pro, que é a de nível intermediário de iluminação, e depois a mais fraquinha de todas aí de cor lilás, roxinha, que é a L2S. Vocês podem reparar aí que a diferença de lumens máximo é muito pouco, tá, gente? É só 50 lumens entre a L2S e a L2 Pro. Porém, nós vamos ver aqui que a projeção de luz é diferente, então isso faz total diferença. Então, sem mais delongas, bora começar o nosso comparativo. Nós vamos começar com as alturas. Vocês podem reparar aí que a T15R é a mais alta de todas, ela tem 15 centímetros, enquanto a L2 Pro possui 11 centímetros e a L2S apenas 9,8 centímetros. Então agora partindo para os pesos, vocês veem aí que a L2S, que é a menorzinha de todas, tem apenas 42 gramas, lembrando que todos esses pesos são sem a presença de bateria. A intermediária, que é a L2 Pro, possui 49 gramas e a maior de todas, a T15R, possui mais que o dobro de peso, 107 gramas. Agora, partindo para o item baterias, vocês veem aí que tanto a L2S quanto a L2 Pro são alimentadas tanto por baterias de íon lítio do tipo 14500, que tem baixo miliampere-hora, né, baixa capacidade de carga, são baterias menores e mais leves, mas também podem ser alimentadas por bateria do tipo AA, que nesse caso pode ser a descartável, né, bateria alcalina, né, que todo mundo conhece, que muita gente tem em casa, como também pode-se utilizar a bateria do tipo níquel hidreto metálico, que também é recarregável, beleza, pessoal? Já a modelo maior T15R utiliza a bateria de maior capacidade de carga e maior tamanho, que é a 18650 de íon lítio, beleza, pessoal? Partindo agora para as distâncias máximas alcançadas por cada um destes modelos, pessoal. A menorzinha de todas, a L2S, alcança até 176 metros. A modelo L2 Pro, apesar de ter apenas 50 lumens a mais, vocês veem aí que ela atinge 242 metros. Ela vai muito mais longe. E isso é devido ao tipo de LED emissor. Isso a gente vai conversar um pouco mais adiante. A T15R, que é a mais forte de todas, ela alcança até 310 metros. Agora, sobre as capacidades de lumens máximo, pessoal. A menor de todas, L2S, chega até 1050 lumens e a L2 Pro a 1100 lumens. Já a T15R passa do dobro da L2 Pro. Ela chega até a 2350 lumens. Agora sobre o Charge Discharge, o que eu quis trazer aqui para vocês, pessoal? Que ambos os três modelos possuem entrada USB tipo C para carregamento e todas elas não possuem função Power Bank. Agora sobre acionamento, pessoal. Tanto o modelo L2S quanto L2 Pro, ambos possuem apenas um botão no tail cap, ok? Já o modelo T15R é um modelo tático, ela possui botão de liga e desliga no tail cap e botão de níveis de energia no pescoço. Agora sobre níveis de intensidade, pessoal. Tanto a L2S quanto a L2 Pro, ambas possuem apenas 3 níveis de intensidade, né, que seria baixo, médio e alto, e apenas um Blink Mode. Já a T15R possui um nível a mais de intensidade, totalizando 4 níveis de intensidade, e possui um nível a mais de Blink Mode, totalizando 2 Blink Modes. Agora a gente entra aqui na parte técnica da construção da lanterna, pessoal, que eu chamei de sistema óptico. Como a gente já conversou brevemente, vamos lá. A Trustfire, ela não informa nem no manual, nem na caixinha, nem nos anúncios qual é o modelo de LED que eles utilizam, ok? Mas a gente consegue aqui, com o nosso conhecimento de lanternas, a gente consegue dizer para vocês que o modelo menor, que é o L2S, possui lente e LED do tipo HD, que significa High Density, de alta densidade de luz. Aquele modelo de LED que possui uma gotinha em cima do LED para causar espalhamento de luz, tá? E fora isso, ela possui também uma lente, tá? Que é um sistema óptico diferente do refletor. Já o modelo L2 Pro e T15R, ambos fazem uso de refletor.
Porém, a L2 Pro utiliza refletor liso, enquanto a T15R utiliza refletor Orange Peel, que é o casca de laranja. E voltando aqui para o L2 Pro, que é o modelo intermediário, além de refletor liso, ele possui o LED achatado, sem a gotinha em cima, que é chamado de HI, que é o High Intensity, alta intensidade. E o T15R também possui o mesmo tipo de LED de alta intensidade. Eu não posso afirmar que é exatamente o mesmo LED, acredito eu que não, pois olhando aqui a olho nu, o modelo T15R tem um LED um pouco maior, mas eles são de mesmo perfil de iluminação. O alta intensidade ele tem uma projeção de luz para frente e o refletor se encarrega de espalhar a luz ao redor, que seria o que a gente chama de spill. Um pouco mais adiante, quando a gente for analisar o perfil de luz, aí a gente vai conseguir entender um pouco melhor o que essa diferença de sistema óptico traz para a gente na prática. Agora, em relação a carregamento, pessoal, queria mostrar para vocês aí apenas que todas elas fazem uso da mesma linguagem. Enquanto está carregando, fica com a luz vermelha acesa e após carregado, a luz fica verde. Porém, no caso da T15R, como ela tem um botão secundário, eles decidiram colocar a iluminação dentro do botão. Tá? É um botão retroiluminado. Já no caso da L2 Pro e da L2S, elas possuem uma luzinha alojada abaixo da entrada USB de carregamento e que ela fica oculta enquanto você não estiver carregando, né? Porque você rosqueia e desrosqueia um anel no pescoço. Isso vocês podem ver melhor nos nossos reviews individuais de cada uma destas lanternas, beleza? Agora, em relação à caixa e os itens que acompanham a caixa, pessoal, eu trouxe aí um resumão para vocês. Todas acompanham os mesmos itens, todas são bem equivalentes, bem iguais. Todas possuem caixas de mesmo perfil, mesmo estilo, ok? Só varia realmente o tamanho e a espessura por conta da própria lanterna. Todas vêm com bateria da própria Trustfire. Todas acompanham lanyard, que é o cordãozinho, todas acompanham manual específico para cada versão, não é um manual genérico, como algumas marcas fazem, e todas acompanham anel O-ring de substituição e também cabo USB tipo C numa ponta e tipo A na outra ponta, beleza? Agora eu trago aí na tela para vocês, pessoal, um resumão. Deu um baita de um trabalho para a gente conseguir fazer essa tabela bonitinha aí, toda resumida para vocês, tá? Essa tabela eu fiz especialmente para vocês. Para mim mesmo não vai ter muita serventia, não vai ter muita utilidade, mas eu resolvi trazer para vocês aí para quem realmente quiser fazer um comparativo, passando um pente fino para conseguir decidir melhor aí qual das versões que poderia comprar, ou às vezes até todas elas, né? Quem sabe, são lanternas baratas de fácil aquisição, certo? Então eu trouxe aí um resumão e aqui a intenção não é ficar lendo, porque muitas dessas informações a gente já trouxe, algumas a gente trouxe apenas nos reviews individuais de cada uma delas. Quem quiser, dá uma pausada no vídeo aí e dá uma lida com mais cuidado, beleza? Agora, pessoal, vamos analisar o perfil de iluminação dessas lanternas, beleza, pessoal? Então aí eu tirei duas fotos das 3 lanternas deitadas ao chão, tá? Eu deixei aí seguindo uma sequência da esquerda para a direita. A gente começa com a mais fraca na extrema esquerda, a L2S. No meio tem a L2 Pro, que é a intermediária. E na extrema direita a gente tem a T15R, que é a mais intensa e a mais forte de todas, tá? Então aí o que eu quero mostrar para vocês nessas fotos, pessoal? Reparem que a L2S, que é a qual possui lente, é a única que possui lente e com LED do tipo alta densidade, HD. Reparem que ele tem uma névoa uniforme, ele não possui um hotspot, tá? Isso é característico deste tipo de LED HD, tá? Ele não forma um hotspot. E a questão de haver uma lente, a gente vai conseguir definir um pouco melhor o que a lente causa na próxima foto que a gente vai mostrar das lanternas em pé. Mas continuando aqui ainda nessas fotos, né, das lanternas deitadas, a gente consegue perceber que a L2 Pro e a T15R, que ambas possuem LED do tipo alta intensidade, a gente repara que tem um hotspot central, tem um ponto de luz mais concentrado ao centro, mas também existe um grande spill ao redor, um grande espalhamento de luz, um cone de luz ao redor, que é o característico de lanternas que possuem refletor.
Mas vocês podem reparar que a T15R, ela possui um spill muito homogêneo e muito intenso. Você quase que de repente não enxerga necessariamente o hotspot ao centro. Dependendo como você olha, você enxerga. Dependendo como você olha, você não enxerga. E por que que ele tem esse spill muito intenso? Porque ele possui o refletor casca de laranja, que é justamente para espalhamento de luz. Então ele consegue causar um espalhamento de luz dentro dessa sua área de atuação. Enquanto o L2 Pro possui um cone liso, um refletor liso, você tem o spill, porém baixa intensidade, certo? Ele fica mais fraco. Então agora passando para a foto, né, a análise de perfil na parede em pé, aí a gente consegue reparar um pouco melhor o efeito da lente causado na L2S. Pode reparar que a L2S, que é a qual possui lente, ela não tem um cone de luz, ela tem uma grande abertura de luz desde o início, já perto da cabeça da lanterna, você tem uma grande abertura de luz, formando ali meio que um leque, né? Você forma ali como se fossem braços abertos e jogando luz para frente, certo? Isso é característico da lente, tá? Já na L2 Pro e na T15R a gente tem ali os perfis cônicos típicos dos refletores. E como a gente já comentou, no caso da T15R, que possui o refletor casca de laranja, você repara ali que ele tem um cone com luz mais espalhada, um cone de maior intensidade. Enquanto na L2 Pro você enxerga certinho ao meio uma faixa de luz mais intensa, que é realmente por conta da projeção de luz causada pelo LED achatado, que a T15R também tem. A gente consegue enxergar que ela tem essa projeção de luz ao centro, mas como a gente já comentou, o fato de ter aí um refletor casca de laranja, ele acaba encobrindo um pouco essa faixa central, porque ele tem uma grande densidade, né, um grande espalhamento de luz ao redor aí através da casca de laranja do refletor. Beleza, pessoal? E eu também deixei anotado aí embaixo para vocês a diferença do tamanho da cabeça de cada uma dessas lanternas, certo? A gente consegue reparar que a T15R, como ela tem uma cabeça com mais de 1 centímetro maior de diâmetro, você repara que o cone dela é maior. Isso é uma coisa já esperada e um pouco óbvia, correto? Agora, pessoal, vamos passar aqui algumas fotos comparativas que nós fizemos em ambientes externos. Vamos lá. Aqui neste primeiro comparativo que a gente fez, a gente foi em ambiente externo, ambiente que continha mato. Aqui a distância de aproximadamente 15 a 20 metros, certo? E aí a gente tem um comparativo da foto da parte superior esquerda, a lanterna está desligada, para vocês terem aí noção que existe uma iluminação natural da rua, que a gente está conseguindo enxergar a calçada, né? Na parte inferior aí de todas as fotos, né? Mais para o lado esquerdo, a gente enxerga uma calçada, então a gente tem uma iluminação natural. Porém, na parte do mato nós não temos iluminação nenhuma, então é apenas o efeito da lanterna de fato. E daí a gente tem aí, fazendo um sentido horário, a gente tem a L2S, que é a mais fraca de todas, aí a gente tem a T15R logo embaixo, que é a mais forte, e depois a L2 Pro, que é a intermediária, seguindo um sentido horário, beleza? Então aqui a gente consegue reparar que a L2S, ela é realmente a mais fraca de todas, como já era esperado pela questão de lumens. Mas como a gente já comentou, a L2 Pro tem apenas 50 lumens a mais. Isso, comparando 1050 com 1100, não é para ter tanta diferença assim. Então vocês conseguem enxergar que o sistema óptico traz uma diferença no resultado da iluminação, que é aquilo que eu sempre falo aqui no canal para vocês. Não olhem apenas números, tá? O fato de uma lanterna ter mais ou menos lumens não significa que ela vá necessariamente iluminar mais ou menos, melhor ou pior. Tudo é relativo. Reparem que a gente consegue enxergar uma intensidade maior de luz com a L2 Pro. Comparando a L2S com a L2 Pro, a L2 Pro traz uma intensidade maior. Porém, podem reparar ali no chão que a L2S, pelo fato de ter a lente e também o LED de espalhamento de luz, você enxerga um grande espalhamento de luz no chão. A pessoa consegue enxergar perto dela e também longe. É menos intenso? É, mas ela enxerga perto e longe. Já a L2 Pro, por ter o LED de projeção de luz e refletor liso, então ele não enxerga perto, o cone começa a iluminar lá longe e você tem um foco central, que é o hotspot,
muito intenso ao meio, onde você realmente aponta a lanterna. Então aqui a gente enxerga realmente na prática a diferença que o sistema óptico traz no resultado aí de você conseguir iluminar algum objeto em questão ou um ambiente em questão. No caso, a gente pode falar que a L2S é melhor para iluminar ambientes, áreas maiores, áreas abertas. Já a L2 Pro é quando você necessita algo um pouco mais longe, mais adiante, quando você tem um foco específico a ser iluminado. E agora falando especificamente da T15R, que é a mais forte de todas, que ela tem mais que o dobro de lumens, e ela possui um sistema óptico de projeção de luz para a frente, mas com um cone muito intenso de luz devido ao casca de laranja aí do seu refletor, certo? Então a gente enxerga que no hotspot, no centro da árvore, a gente enxerga uma intensidade de luz muito grande, inclusive vocês podem reparar que até a gente enxerga um raio de luz no ar mais intenso. Não que a gente não enxergue nas outras duas, mas na T15R é muito mais gritante essa diferença desse raio de luz, que é devido à sua alta intensidade. Então a gente enxerga uma grande intensidade de luz no meio da árvore, que é onde estava sendo apontada a lanterna, mas também temos um espalhamento de luz devido ao cone, né, ao casca de laranja. A gente tem um espalhamento de luz muito intenso ao redor ali da área central da árvore, né? Pode reparar, comparando a T15R com a L2 Pro, pode reparar que na T15R você enxerga a árvore como um todo. Você tem um raio muito maior de atuação, né, da lanterna. Já na L2 Pro, a gente tem um foco muito intenso ao centro, mas nas laterais da árvore a gente já não enxerga muito. Inclusive, à direita dessa árvore, você pode ver que possui outras árvores. E com a L2 Pro você nem enxerga essas árvores. Com a T15R você enxerga. Então a gente consegue comprovar na prática aí que a T15R ela possui um foco muito intenso e também um spill muito intenso. O espalhamento de luz ao redor do foco, ele é muito intenso, muito grande, isso faz diferença. Então agora vamos para um outro exemplo um pouco mais distante. Aí é um exemplo na sacada aqui da varanda, né, do meu apartamento. A gente está no 7º andar, então a gente tem que considerar que já existe uma distância maior pelo fato de estarmos mais altos, né, em relação aos telhados aí que a gente está avaliando, tá? Mas a gente tem aí uma distância de 50 a 60 metros em relação à região central da foto, tá, gente? É claro que aí a gente tem um raio de atuação, então a gente vai ter uma variação aí de até 80 metros, talvez 90, mas em relação ao centro da foto, a gente tem mais ou menos uns 60 metros aí de distância, tá? Então, comparando novamente, seguindo a mesma sequência das lanternas, tá? A gente repara aquilo que a gente já tinha comentado até então. A L2S, apesar dela ser a mais fraca de todas, ela faz diferença. Quando você compara com a foto com a lanterna desligada, você repara que realmente existe diferença, você realmente consegue enxergar com a L2S, porém, você tem uma maior intensidade nas outras duas versões devido ao tipo de iluminação. A projeção, lanternas de projeção, quando a gente quer enxergar a longa distância, é óbvio que elas vão ser melhores, correto? E novamente, se a gente for comparar a L2 Pro com a T15R, inegavelmente a T15R é mais extensa, é mais intensa e também com uma extensão maior, né? O cone dela acaba iluminando uma área ao redor muito maior. Podem até reparar aí que o telhado à esquerda da foto, você só consegue ter uma definição desse telhado na foto da T15R. Que a T15R foi a única que conseguiu espalhar luz ao redor, conseguindo iluminar aquele telhado e trazer aí uma definição pra gente. E olhando aí o nível de intensidade de branco, né, a gente consegue aí afirmar de fato que a T15R é a mais forte de todas. Vamos considerar assim, vamos considerar que nós não soubéssemos a intensidade em lumens de cada uma das lanternas. Olhando o nível de branco na tela, a gente consegue afirmar que a T15R de fato é a mais intensa, ela possui uma produção de lumens maior, e daí a gente não tem um efeito apenas óptico, mas sim da capacidade de iluminação mesmo, da projeção de intensidade de lumens, tá? Então aqui eu só estou dando uma dica para vocês de como conseguir fazer esse tipo de avaliação. Lembrando que todas essas fotos, elas foram tiradas mantendo uma configuração fixa de câmera, nós não variamos o nível de intensidade de branco, nível de brilho, contraste, abertura da câmera, não mudou nada, a gente fixou uma configuração de câmera e fizemos as mesmas fotos. Então a gente tem aqui a mesma calibragem para todas elas, beleza, pessoal? Agora, pessoal, nós vamos ver aqui
o nosso videozinho que a gente fez lá naquele ambiente de mato, onde a gente fez as primeiras fotos comparativas. Vocês podem ver aí que a gente começou com a lanterna L2S, que é a menor de todas, a mais fraquinha de todas. Podem reparar que ela tem uma iluminação aberta, espalhada e que é capaz de iluminar. Temos aí uma distância em média aí de 15 a 20 metros em relação a esse mato todo, certo? E vocês viram aí que ela foi capaz de iluminar. Agora a L2 Pro, a gente tem só 50 lumens a mais, mas reparem que a gente enxerga com muito mais intensidade, porém com menor espalhamento. Fica nítido a questão de foco, de projeção de luz para distância, para frente, correto? Então, agora nós vamos testar a T15R, que ela realmente tem mais que o dobro da capacidade de lumens aí, né, de iluminação. Então a gente repara que ela realmente fica mais forte que as outras e consegue iluminar bastante ao redor. O seu espio é um espio intenso, beleza, pessoal? Agora, pessoal, eu vou deixar vocês aí com outro vídeo que eu fiz aqui da sacada da varanda do meu apartamento, mas este vídeo eu narrei para vocês, então vamos acompanhar. Pessoal, a gente está filmando aqui agora, é um horário que ainda tem bastante movimento, então vai ter bastante barulho de carro, tá? Vamos testar aqui a L2S. Ó, a L2S, que é a mais fraquinha que a gente tem, está no nível máximo, ok? Agora a L2 Pro, nível máximo da L2 Pro, para vocês verem aí. Agora a gente vai para mais forte, a T15R, tá? Então vamos lá, essa é a T15R, beleza? Agora vamos aqui pro hotel ao lado, aqui um pouco mais distante, L2S, não sei se dá para ver aí, ó, L2S, tem bastante luz ali no hotel, né? Mas dá para ver um pouco, ó. No telhado ali em volta dá para ver a L2S ainda fazendo algum efeito, tá? Agora a L2 Pro. A L2 Pro já é mais focada, né? Então a gente enxerga mais fácil a iluminação dela, né? Mesmo tendo iluminação no hotel, ó, a gente enxerga melhor a iluminação da L2 Pro. Agora a T15R, que é a mais forte de todas, né? Ilumina uma área maior e com mais intensidade, né? Ó. Aqui com a regulação que a gente está na câmera fica até um pouco estourada a iluminação no hotel, tá? Mas eu confesso a vocês que a calibração da câmera está um pouco estourada, tá? A iluminação não fica tão forte quanto está no vídeo, tá bom? Então agora a gente vai aqui para onde a gente tem várias distâncias, né? Vamos voltar para a L2S, tá, pessoal? A L2S, ó, ela alcança todo o nosso território aqui, né? Ó. A gente vai notando a presença dela. É fraca, mas alcança. Ó, está iluminando, a gente enxerga a diferença com e sem ela, beleza? Agora a L2 Pro, vamos ver. A L2 Pro já é bem mais focada, como a gente está acostumado a ver, né? Ó, você enxerga melhor onde ela alcança, né? Enxerga o foco dela mais fechado e tal. Tirando, colocando, dá para enxergar a diferença, né? Agora a T15R, que é a mais forte, T15R, mais forte, mais focada, ilumina uma área grande, né, porque ela tem um diâmetro maior de cabeça, de refletor, né, ó, ela ilumina mais que as outras, né, que a gente está com uma certa sujeira no ar, incomodando um pouco, atrapalhando, mas dá para ver como que ela ilumina mais. Então esse foi o nosso comparativo, beleza? Bom, pessoal, então vocês viram aí, né, as fotos e os vídeos que a gente apresentou aí comparando as três lanternas na prática. Vocês acompanharam aí as diferenças de especificações, o que eu achei que era mais interessante trazer de informações comparativas para vocês. Deixei um baita de um resumo na tabela lá para vocês, tá? Fiquem à vontade de salvar essa tabela, tirar um print, né, e façam aí a melhor escolha possível para vocês. Lembrando novamente que essas lanternas foram enviadas para a gente gratuitamente pela Trustfire, então os links de compra dessas lanternas estão na descrição do vídeo, os links dos reviews individuais de cada uma delas também está na descrição do vídeo. Quem quiser saber maiores informações, maiores detalhes sobre cada uma delas, eu tenho aí reviews individuais, tá? De cada uma delas. Então eu espero que vocês tenham gostado, tá? Comentem aí, compartilhem com o pessoal, deixem aí os seus comentários, o que vocês acharam desse vídeo comparativo, se foi útil ou não, se faltou fazer alguma comparação, para a gente ter um guia aí para melhorar para os próximos vídeos. Beleza, pessoal? Então deixa aquele like e até o próximo vídeo.